Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro ícone. Um prédio que é muito mais do que só aço e pedra. Ele é quase um personagem na grande história de Nova York. Essa é a saga do Empire State Building. E para começar, vamos direto ao ponto central, com uma pergunta que já entrega o drama da coisa. Como é que o prédio mais alto do mundo, um símbolo de pura ambição, acabou ganhando um apelido tão depreciativo como edifício vazio? A resposta, olha, revela uma história de muito perrengue e, claro, de superação. Ok, vamos lá. Nosso primeiro capítulo leva a gente de volta para o finalzinho da década de 1920, uma época de otimismo absurdo e uma competição feroz que tomou conta de Nova York. Pensa só, no auge dos loucos anos 20, Manhattan era um verdadeiro campo de batalha de arquitetos e construtores. O horizonte da cidade não era só uma paisagem, era um placar, e todo mundo queria ter seu nome no topo. Era uma corrida maluca pela supremacia nos céus. E o que é mais interessante aqui é a rivalidade direta. O edifício Chrysler tinha acabado de conquistar o título de mais alto. Mas o John J. Roscoe, que era o cara por trás do Empire State, não ia aceitar o segundo lugar de jeito nenhum. Ele estava tão obcecado com isso que o projeto foi alterado várias vezes só para ter certeza de que o prédio dele seria, sem sombra de dúvida, o campeão. E o estilo do prédio é pulo Art Deco, a cara daquela época. Pensa naquelas formas geométricas bem marcadas, nas linhas verticais que parecem que estão sempre apontando para o céu. E a fachada toda é de calcário de Indiana, que dá aquela cor meio loira, sabe? Um visual que virou sinônimo da elegância de Nova York. Agora vamos para a próxima fase para ver como essa ambição toda virou realidade. Porque essa história não é só sobre design não, é sobre uma façanha de construção que é quase inacreditável. E bem no meio de tudo isso, o desastre. A quebra da Bolsa de 1929, que deu início à Grande Depressão. A maioria dos projetos teria sido cancelada na hora, mas esse não. O risco financeiro era gigantesco, mas a vontade de construir era ainda maior. E o resultado dessa teimosia toda se liga nesse número, 410 dias. É isso mesmo. Da primeira coluna de aço até o prédio estar estruturalmente pronto, um tempo de construção inacreditavelmente curto para um projeto desse tamanho. Para se ter uma ideia dessa velocidade, o ritmo era de quase 4 andares e meio por semana. Uma velocidade nunca antes vista, um recorde que simplesmente demoliu tudo que já tinha sido feito antes para um edifício daquela altura. E quem foi que fez esse milagre acontecer? No pico da construção, tinha 3.500 trabalhadores no canteiro de obras num único dia. Muitos deles eram imigrantes irlandeses e italianos e também uma equipe fantástica de trabalhadores de ferro da nação Mohawk, que eram lendários pela sua habilidade de trabalhar nas alturas. E olha só, as palavras do próprio arquiteto William F. Lamb dão uma noção da pressão. Orçamento fixo, regras de design super rígidas e um prazo final que não podia ser adiado. Imagina a loucura. E o prédio foi concluído, um verdadeiro triunfo da engenharia. Só que a sua grande inauguração foi recebida não com festa, mas com desastre econômico. E foi aí que nasceu seu apelido mais infame. O prédio abriu as portas em 1931, bem no olho do furacão da Grande Depressão. E a realidade foi um balde de água fria. A meta, claro, era 100% de ocupação. Mas no primeiro ano, só 23% do espaço foi alugado. E foi esse fracasso que fez os nova-iorquinos, com aquele humor ácido deles, apelidarem o prédio de Empty State Building. E para piorar, a famosa torre do prédio tinha um propósito que era super grandioso, mas totalmente furado. Ela foi projetada para servir de mastro de atracação para dirigíveis, os Zeppelins. A ideia era incrível, mas na prática, as correntes de vento lá no alto eram tão fortes e perigosas que tornavam a manobra quase impossível. O plano, claro, foi abandonado rapidinho. Mas a história do prédio ainda teria uma reviravolta mais dramática. Em 1945, um bombardeiro B-25, perdido num nevoeiro muito denso, bateu direto na torre. A cena foi catastrófica. Um estrago enorme e o mais triste, 14 pessoas morreram. E ainda assim, numa prova incrível da sua resistência, o prédio reabriu em apenas 2 dias. A partir daqui, a maré começa a virar. Vamos ver como o prédio deixou de ser um fracasso comercial para se tornar um dos símbolos culturais mais queridos do mundo. Esse caminho de volta por cima foi longo. Começou em 1933, quando Hollywood o imortalizou no filme King Kong. Aí, nos anos 50, finalmente, o prédio começou a dar lucro. Em 1970, ele perdeu o título de mais alto do mundo, mas a essa altura ele já tinha conquistado algo muito mais importante. Um lugar no coração das pessoas.
E isso culminou em 2007, com ele sendo eleito a arquitetura favorita da América. Agora, vamos falar de uma das suas características mais famosas hoje em dia, as luzes da torre. Elas praticamente dão uma voz ao prédio na paisagem noturna da cidade. As luzes da torre não são só para enfeitar, não. Elas se tornaram uma forma de comunicação com a cidade. Um farol que celebra, que homenageia, que lamenta, que narra os momentos importantes de Nova York para todo mundo ver. E essa história das luzes também foi evoluindo com o tempo. Começou simples, em 1932, com uma luz branca para sinalizar a vitória do Roosevelt na eleição. As cores dos Estados Unidos, vermelho, branco e azul, chegaram em 1976. E aí em 2012 a coisa mudou de patamar com um sistema de LED de última geração. Isso abriu um universo de mais de 16 milhões de cores, permitindo que o prédio celebre de tudo, desde vitórias esportivas e orgulho LGBTQIA+, até homenagens a ícones como Frank Sinatra. E assim, a gente vê a jornada completa do Empire State Building. A história dele é uma narrativa poderosa, que vai da ambição sem limites dos anos 20, passa pela luta e pela dificuldade da depressão, até se transformar num farol de resiliência e de esperança. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Hoje, a gente vê arranha-céus cada vez mais altos e surgindo pelo mundo. Mas o que faz um prédio ir além da sua altura e realmente capturar a imaginação das pessoas? No fim das contas, o que dá alma a um edifício?